Aleluia, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodos, capítulo 32. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. E iremos fazer a leitura usando a nova versão internacional, NVI. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1, diz o texto: O povo, ao ver Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou-lhes: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: O que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Pegue cada um da sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda
e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, e por ela damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Diga mais uma vez. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. me leva. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, De todo o coração, de todo o coração, o que é que você vai fazer? obedecerei. Por isso, Senhor, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Sim, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém, Senhor, leva-nos nesse lugar onde nós podemos ouvir a tua voz. Mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós, que você se sinta acolhido e que o Espírito de Deus essa manhã possa estar falando da parte do Senhor ao seu coração. Ter fé é muito simples, difícil é acreditar nela. Frase de Sofocleto, escritor, poeta e humorista peruano. Feliz 2013. O meu desejo sincero é que seu ano tenha se iniciado da melhor maneira possível, com paz, saúde,
bem e misericórdia acompanhando a sua vida. Eu não sei se você tem algum tipo de ritual ou de crença mística para essa época. É muito comum, depois da virada do ano, as pessoas fazerem alguns procedimentos que dizem atraem coisas boas. Lendo sobre simpatias e sugestões de astrólogos e numerólogos, encontrei as seguintes recomendações que deveriam ser realizadas. Em primeiro lugar, romper o ano de roupa branca, para atrair luz e paz. Se você, como eu, rompeu de preto, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. No primeiro dia do ano, oferecer flores a Iemanjá, jogando rosas brancas em algum lugar com água, de preferência ao mar. Depois, em qualquer hora do dia, acender uma vela, relaxar e, olhando fixamente para a chama, fazer uma prece. Há também sugestões para escrever o nome, signo e data de nascimento num papel, acompanhado de pedidos e necessidades, lacrar tudo num envelope e só abrir no ano que vem com uma queima de incenso aromático. Vi ainda a dica de mentalizar o fogo, que manifesta o desejo da semente e ilumina a vontade de ser, para que haja transformações e mudanças que se constituem prementes na sua vida. Ora, não se impressione com o que eu estou dizendo, não. Há uma infinidade de cristãos que seguem pelo menos uma dessas coisas que eu citei acima. É que nós brasileiros, sincréticos, desde nossa colonização, nos acostumamos com essa mistura e com esses costumes. Naquela época do Brasil Império, quando os primeiros africanos chegaram aqui, sendo a religião católica a única e oficial, os demais cultos eram proibidos. E os escravos, na sua imensa maioria de origem iorubá, começaram a associar as divindades do candomblé com os santos da Igreja Católica. A miscigenação no Brasil não foi só ética, não, meu irmão. Foi, sobretudo, religiosa. Veja, por exemplo, no candomblé e na Umbanda, Xangô, que é um orixá equivalente a São Jerônimo, um santo da Igreja Católica Romana. O mesmo se dá com Iemanjá, que corresponde a Nossa Senhora. E por aí vai. Fato é que as 16 entidades do candomblé possuem seu correspondente entre os santos romanos, como se deu no passado entre o panteão grego e o panteão romano. Quem bem descreveu esse estado de misturas e misticismo de nosso povo foi Jorge Amado, no seu clássico Tenda dos Milagres, publicado em 1969. No livro ele fala do personagem Pedro Arcanjo, que transita entre dois mundos. Num é o rei dos terreiros, dos afoxés, um homem que luta contra os preconceitos ligados às crenças dos negros da Salvador do começo do século XX. No outro é um escritor e sábio, Bedel, da Faculdade de Medicina da Bahia, uma espécie de sociólogo tentando entender e documentar as idiosincrasias da cultura popular que lhe cerca. Meus queridos amigos e irmãos, o que eu tenho mais visto nessa dita igreja evangélica brasileira é justamente isso: sincretismo, misticismo, pretensa espiritualidade, secularismo, vãs filosofias, adulteração teológica, assassinato da exegese e da hermenêutica. Ou seja, na minha perspectiva, estamos mergulhados numa crise ideológica e de fé sem precedentes. Púlpitos esvaziados, pastores despreparados,
clericalismo, expoliação financeira, megalomanias, manipulações, escândalos, bizarrices, tem de tudo para todo gosto e para todo mundo ver. A igreja evangélica, ao meu ver, transformou-se num arraial de manifestações esquisitas, com muitas crenças e nenhuma consciência, muitos saberes e nenhuma doutrina, figuras supostamente importantes e nenhum profeta. Um povo que se acostumou a ser manipulado, marionetado, levado para todo lugar por ventos de doutrinas e vãs filosofias, para lembrar o apóstolo Paulo. Na madrugada deste sábado, enquanto postava a programação da comunidade para o final de semana, fui abordado por alguém que pedia esclarecimentos. Tratava-se de uma pessoa que havia lido um pensamento que havia publicado sobre essa questão de Deus ter um príncipe e uma princesa para cada crente. Ouvi os seus argumentos, que aliás não tinham qualquer concretude, não se apoiavam em nenhum texto das Escrituras, não estavam alicerçados em nenhuma doutrina da cristandade, e com simples argumentações provei que aquela crença era uma invencionice, que a tal pessoa havia sido levada a um engano teológico e que estava diante de um sofisma, uma ilusão. Pois bem, você acredita que ela preferiu ficar com suas construções débeis, frágeis, inconsistentes, ao invés de se render às inúmeras evidências citadas e comprovadas na Bíblia, teológica e filosoficamente? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Me diga de verdade, você rompeu o ano de branco para dar sorte? Você acredita em olho gordo, maldições, em sorte e azar, no destino, em karma, objetos imantados, ou que algumas plantas trazem malefícios, quem sabe em duendes, fadas e afins? Com honestidade, como você hoje definiria a sua espiritualidade? Como você diria que está a sua comunhão com Deus, seu conhecimento das Escrituras, sua vida de oração e, sobretudo, como você encarna os valores do Evangelho no chão da vida? Pois bem, é justamente sobre esse tema que eu quero hoje, nesse primeiro culto do ano, pregar. Nessa mensagem que eu intitulei Tenda dos Milagres. E peço emprestado o título a Jorge Amado, para poder analisar o que aconteceu a Arão, o sumo sacerdote do povo de Israel, que na perícope do Sinai foi protagonista de um momento tenebroso da história do povo que saiu do Egito em busca da terra prometida. O drama de Arão vai revelar a mim e a você as marcas de uma espiritualidade sincrética, doente e principalmente extremamente perigosa. Mas eu não quero prosseguir sem convidá-lo a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Pai, expostos à Tua palavra, que a tudo revela, traz luz nas nossas trevas e é apta para fazer uma leitura do nosso coração. Esquadrinha, então, os nossos caminhos e pensamentos. Discerne aquilo, Senhor, que está na nossa consciência. E ajuda-nos a conhecer e a materializar a verdade no caminho, sabendo que o caminho só se faz caminhando. E enquanto caminhamos, o próprio caminho vai se fazendo em nós. E o nome desse caminho é Jesus. Dá-nos essa manhã a Tua paz, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, esse capítulo 32 do livro de Êxodo nos revela uma história, no mínimo, intrigante.
Nela Arão, que até ali não era o sumo sacerdote do povo de Israel, isso foi estabelecido depois, mas um profeta, levantado juntamente com seu irmão Moisés para tirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida, é o protagonista de um dos eventos mais marcantes do que nós convencionamos chamar entre os teólogos de perícope do Sinai, ou o capítulo do Sinai. Arão era o filho mais velho de Anrão e Joquebede. Ele era da tribo de Levi e tinha 2 irmãos, Moisés e Miriam. Casado com Eliseba, filho de Aminadab, o sacerdote, teve com ela 4 filhos, todos também sacerdotes. A saber, Nadab e Abiú, que foram inclusive mortos, Eleazar e Itamar. Agora eu queria lhe convidar para voltar para a Palestina. Entre os anos 1450 e 1425 a.C., e entrar na cena narrada em Êxodos capítulo 32, ser um dos participantes que naquele dia viram os brincos, colares e pingentes dos hebreus serem transformados em um enorme bezerro de ouro para ser adorado. O que há por trás dessa cena? Que contornos nos passam despercebidos? Quais as implicações maiores? Quais os desdobramentos possíveis? Que tipo de lições podemos tirar para a nossa vida hoje, na sociedade contemporânea, tão distante que estamos, não só do autor, mas também do texto? Estas e outras perguntas eu quero tentar, a partir de agora, lhe responder. Depois de perder todas as referências de quem era Deus, de seus princípios e ordenanças, de sua bondade e misericórdia, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó se viu exilado por 400 anos no Egito, sob o domínio do faraó Ramsés II. Perdão. Nesse período de aflição, de horror, eu poderia dizer, Deus levantou 2 homens para confrontar o faraó e libertar o povo para que fosse conduzido até a terra que sob juramento havia prometido dar aos patriarcas. Um deles era Moisés, o profeta que recebeu a lei e os mandamentos no Monte Sinai. O outro, Arão, o profeta que mais tarde seria constituído sumo sacerdote e iniciaria esse ministério entre os da tribo de Levi. Agora vamos fixar os nossos olhos em Arão. Ele é um homem de 83 anos, e devido ao exílio de Moisés, que deixou o palácio de Faraó, ele tinha uma importância estratégica nos planos de Deus. Além de aproximar Moisés aos anciãos de Israel, sem os quais ele nada teria conseguido, também serviu como porta-voz do irmão. 3 das 10 pragas derramadas pelo furor da ira de Deus sobre o Egito foram decretadas por Arão. Além disso, ele viu muitos milagres. Foi testemunha da abertura do mar vermelho. Ele viu a rocha sangrar e dar água para o povo beber. Ele assistiu o maná e as codornizes caírem dos céus, a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava o povo. Participou de batalhas, inclusive uma delas contra os amalequitas, nas quais se tornou vencedor. E aqui eu quero lhe chamar a atenção que esse homem do qual nós estamos falando é uma bênção. Um homem com um currículo desse é uma maravilha. Você não conhece ninguém hoje em dia dessa estirpe, dessa envergadura, com essa capacidade, com esse potencial. Qualquer um diria que Arão é um homem abençoado.
Qualquer um queria tocar nas orlas das vestes de Arão. Qualquer um queria pedir para Arão orar sobre a sua cabeça. Qualquer um queria ir na igreja que Arão fosse pastor. Não era só um líder, mas era um profeta. Não era só um profeta, mas também era um guerreiro. É um homem completo. Esse homem participava de todos os movimentos. Estava acostumado a pregar em todos os cultos, fazer campanhas. Ele estava acostumado a ir a congressos. Ele estava acostumado a se deslocar para ser palestrante de grandes realizações nacionais. Ele gravava DVD. Ele compunha canções para CD. Ele era um sujeito extraordinário. Mas, curiosamente, apesar de ser usado por Deus, parece que Arão não era aprovado por Deus. E entre essas duas coisas existe uma grande diferença. Agora eu tenho uma questão. O que faz um homem dessa envergadura abandonar todas as suas convicções, a sua história, a sua fé, e se prestar a usar o seu talento de artesão para construir um ídolo de ouro, um bezerro para ser cultuado pelo povo de Israel, em lugar do único e soberano Deus? Antes de descrever os pontos que eu desejo, eu quero lhe trazer algumas questões socioculturais, geográficas e histórias que são importantes para a gente interpretar esse texto. A primeira delas é o significado de Egito. O Egito era uma potência mundial, mas Egito nas Escrituras também nos reflete e nos traz o significado do sistema caído, perverso do mundo. O Egito é uma cultura avançada na medicina, nas ciências, na matemática, na astrologia, na agricultura, mas também é um lugar de sincretismo. Para cada uma dessas coisas havia um Deus. Era um lugar de muitos cultos e de muitas divindades e de muitas crenças. E nós não podemos esquecer que durante 400 anos os hebreus estiveram ali mergulhados, inalando aquela cultura, ainda que fossem escravos. A escravidão no Egito não era uma escravidão meramente social, não era uma subjugação do ponto de vista econômico, não era apenas a dominação de um povo em função de um poderio bélico maior. Sobretudo, a escravidão do Egito é uma escravidão espiritual. Ai, como eu encontro gente escravizada espiritualmente, que nem se dá conta, que nem se apercebe, que nem sabe que se tornou um joguete. Mas há um tempo em que Deus diz: chega. O clamor desse povo subiu até os meus ouvidos e eu vou levantar alguém para libertá-lo. Mas o caminho até a terra prometida não é só o caminho do povo que sai da escravidão, mas é o caminho que eu e você fazemos. Aqui há uma alegoria, esse caminho é arquetípico. O caminho do povo de Israel no Egito é o caminho que todos os cristãos devem fazer, porque ele é o caminho da santidade. Ele é o caminho da mudança da consciência. Ele é o caminho do desafio à maturidade. Ele é o caminho do enchimento do Espírito Santo. Ele é o caminho do desenvolvimento da necessidade do serviço a Deus. E por que o deserto? Porque o deserto é um lugar capaz de revelar quem são as pessoas. Você quer saber quem é um homem e uma mulher de Deus? Bote ele no deserto.
prive ele das coisas às quais ele está acostumado, exponha ele a situações adversas, tire aquelas coisas que ele julga que sem as quais não poderá viver, e aí você verá a envergadura, a profundidade, a tenacidade, a substância da qual ele ou ela são feitos. E Moisés sobe naquele monte para ouvir as orientações de Deus. Moisés sobe naquele monte para receber de Deus ordenanças para o povo. Ah, mas ele demora demais. E o povo tinha pressa. Já naquele tempo, o povo já estava na expectativa de que as coisas se resolvessem logo. Tinha gente querendo chegar logo em casa para ver o e-mail. Tinha gente que queria postar as fotos do deserto do Facebook. Tinha gente que queria mostrar o bezerro de ouro lindo para colocar para a família ver. Olha que bacana que Arão fez. Tinha gente que tinha reunião de negócio, não podia perder. Tinha gente que tinha alugado um camelo para ir até Canaã, e assim ia, eles tinham pressa. Mas pessoas de fraca convicção, pessoas sem uma musculatura espiritual, pessoas que não possuem fé para guardar promessas, essas sempre se dão à fantasia, sempre se dão à infantilidade, sempre são levadas por ventos de doutrina e acabam vivendo no sincretismo, na sopa de uma espiritualidade que não promove absolutamente nada. O que eu acredito, meus irmãos, é que o sincretismo do Egito era um espírito que possuía aquela geração. Ele estava no inconsciente coletivo daquela região e era representado por uma ou talvez várias potestades espirituais. E aqui quem lê entenda. O ouro que foi recolhido por Arão foi utilizado para fazer uma imagem de escultura, um Deus para servir de objeto imantado, algo que se podia ver e tocar, porque nós queremos um Deus que a gente possa ver. Nós precisamos desses objetos de toque. Era ver para crer. Mas na verdade, quem é que representava aquela imagem? A gente lê o texto e não se apercebe dos seus contornos. Por isso a exegese é uma ferramenta imprescindível para a gente compreender e interpretar a Escritura. Porque ali havia uma confluência de influências. Em primeiro lugar, o deus Apis do Egito, que era uma divindade ligada à força vital da natureza. Sabe qual era a sua figura? Um touro. O deus Baal dos cananeus e mais tarde dos filisteus, que era o deus da fertilidade e da agricultura, sabe qual é a sua figura? Um touro. E o deus Moloque, que era também ligado aos habitantes de Canaã e aos sumérios, deus da força e da vitalidade, em cujo culto se praticavam atos de imoralidade sexual e até sacrifícios de crianças. Sabe qual era a sua imagem? Um homem com cabeça de touro. Veja como a potestade espiritual se utiliza dos conceitos mentais das pessoas, ou seja, do inconsciente coletivo, conforme a psicologia de Carl Jung, e da cultura, para materializar-se em forma de divindade e ser adorado como Deus. E agora o que é que nós temos? Nós temos a criação de um cenário de sincretismo. Nós temos agora a tenda dos milagres. Nós temos crenças diversas que se fundem no objetivo de culto, de adoração, de recebimento de bênçãos, de imunização espiritual, de proteção, de impermeabilização contra o mal. Agora traga tudo isso para os nossos dias e veja se nós não estamos vivendo em uma igreja com essas mesmas características. O que é que nós adoramos hoje? Não é um bezerro de ouro, mas adoramos outras coisas. Qual é a influência da cultura nos nossos dias? Ah, é enorme.
Você é aquilo que você crê. E o que você crê está na mídia. A mídia é quem faz a sua cabeça. A sociedade de consumo é quem determina os seus valores. Zygmunt Bauman, famoso economista, diz: consumo, logo existo. Nós somos hoje escravos da imagem, nós somos a sociedade da aparência. Nós também estamos possuídos pela cultura do Egito, e o Egito nos nossos dias é esse sistema perverso. Egito não é mais um país, nem uma região. Egito é uma potestade espiritual. Eu queria lhe dar algumas lições sobre essa atitude de Arão e o que ela nos ensina nessa passagem. E isso vai confrontar você e a mim mesmo sobre que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo. Eu quero, em primeiro lugar, lhe dizer que é um risco viver uma espiritualidade que busca satisfazer os seus próprios interesses. Veja aí, a mensagem expositiva, tudo está na Bíblia. Capítulo 32, verso 1, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Um dos grandes riscos para a construção de uma espiritualidade sadia é fazê-la de tal forma que ela busque satisfazer apenas os seus interesses. Moisés demorou tanto que o povo disse: olha, esquece esse Moisés. Ele já deve ter morrido naquela montanha. 40 dias que esse homem subiu e não desce. Vamos resolver a gente mesmo. Vamos definir o nosso rumo a gente mesmo. Vamos construir os nossos planos nós mesmos. E aí chegaram para Arão e disseram: ó, constrói deuses para a gente. Ah, isso é um perigo, meu irmão. Uma espiritualidade que produz deuses. Quem é o seu Deus? Qual foi o Deus que você produziu para si mesmo? Talvez o seu Deus seja o trabalho. Você se tornou escravo dessa roda de moinho, que você gira, gira, gira e não sai do canto. E a sua existência é o espaço que existe entre a boca e o prato. Você come para trabalhar e trabalha para comer. Você talvez seja aquele homem da parábola de Jesus que tinha os seus celeiros cheios, abarrotados, e a sua produção não cabia mais. Ele disse: tive uma grande ideia, vou derrubar tudo, construir maiores, para poder ajuntar. Pela sua mente não passa a ideia de dividir, de repartir, de ser generoso, um sentimento de gratidão. Não. Você precisa de mais espaço, você precisa de mais funcionários, você precisa de mais clientes, mais negócios, você precisa de mais dinheiro. Quem sabe o Deus que você criou para você é o seu filho, é a sua filha. Ah, eu tenho visto muito que fizeram dos filhos deuses. E no lado oposto eu vejo aqueles que fizeram do cônjuge um Deus, transformaram o marido num Deus, transformaram a esposa num Deus. Tem gente que fez da felicidade um Deus, e aí são os hedonistas da sociedade contemporânea. Tem gente que fez da felicidade um Deus, e aí vive a tirania da felicidade, passando por cima de tudo, da estética e da ética para ser feliz. Tem gente que fez do dinheiro o Deus, e aí Jesus diz que quando o dinheiro assume essa perspectiva, vira uma potestade de nome Mamon. O dinheiro em si não é nada, nem é bom nem é ruim. Mas o amor ao dinheiro é uma desgraça. E corrompe o coração dos homens. Moisés demorou demais. E os israelitas disseram: faze deuses para nós. Ah, essa espiritualidade é preocupante. Qual é o teu Deus? Quem é que conduz a tua vida? Porque eles pediram deuses para os conduzir. Quem é que conduz a tua vida? É o horóscopo?
São as previsões do mercado. Quando você vê a queda da bolsa, você entra em pânico. A Petrobras agora está em terceiro lugar e você comprou ações dela com seu FGTS, você está com os cabelos em pé. Quem é o teu Deus? É um oráculo que vive dando profecia para você? Você é daqueles que anda atrás de profeta para saber para onde vai, para onde não vai? Quem é o teu Deus? É o dinheiro. Ele é quem determina, ele é quem manda. Ou o teu Deus é o teu coração, inclinado a seguir os seus próprios caminhos, e aí você diz, my way, eu faço do meu jeito. Cuidado com essa espiritualidade que busca satisfazer os seus próprios interesses. Arão entrou nisso e se deu mal. Em segundo lugar, é um grande risco viver uma espiritualidade que busca transformar o natural no sobrenatural. Veja aí versos 3, 4 e 24. Verso 3. Todos tiveram os seus brincos de ouro e os levaram para Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Agora verso de número 24. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Essa é a explicação que Arão deu para Moisés. Moisés disse, Arão, vem cá. De onde é que surgiu isso, rapaz? Como é que você fez um negócio desse? Que mal é esse que você fez contra Deus e contra o povo? Arão disse, eu não, rapaz, eu estava na minha, eu estava dormindo, ouvindo música gospel, mano. Aí é o seguinte, chegou esse povo. E esse povo é muito doido, você sabe. E eles disseram, olha, o cara está demorando demais, meu irmão, vamos fazer um negócio aí. Faz uma parada aí, constrói um negócio aí. Eles me deram um bocado de ouro, eu peguei aquilo, não sabia nem o que fazer, Moisés. Peguei aquilo, joguei no fogo, e o fogo cuspiu esse bezerro, ele saiu já pronto. Você está rindo? Eu ouço explicações que essa daqui é pinto. As pessoas me contam as coisas que nem Deus acredita, meu irmão. E eu fico só ouvindo assim, digo, foi assim mesmo, foi. E aí, pastor, o anjo veio e falou comigo, e aí eu tomei um café com o anjo, levei ele lá no Delta, e a gente bateu um papo e tal. E digo, foi, que coisa, hein? Que beleza. É um risco viver uma espiritualidade que busca transformar o natural no sobrenatural. As pessoas trouxeram seus pertences de ouro ao artífice. E aí ele modelou com um instrumento próprio e criou um ídolo. Sabe o que é isso? É gente que espiritualiza tudo. Tem gente que pega o natural e transforma no espiritual. Tem gente que é mais espiritual do que Jesus, meu. Jesus sentava com pecadores, comia, andava com quem não prestava. Tem gente que é tão espiritual que quer ser mais espiritual do que o nosso Senhor. Eu uma vez estava tomando um vinho num restaurante, e aí uma senhora chegou e falou, mas pastor, o senhor está bebendo. Eu disse, estou, irmã, eu não quero ser melhor do que Jesus, não. Ele disse que era beberrão, amigo de publicanos e pecadores, eu quero ser igual a ele, exatamente. É gente que transforma o natural no espiritual. Cuidado, isso dá problema, gera uma espiritualidade doente. Uma vez conversando com um amigo, e ele dizia, cara, eu estou mal espiritualmente, eu estou mal, eu estou em pecados. Que foi, meu irmão? Eu estou mal, cara, eu estou sentindo assim, uma moleza, assim, uma coisa, assim, não sei, é um peso, a minha cabeça está pesada. Eu disse, deixa eu ver aqui uma coisa. Mano, tu está com febre, tu está doente. Toma vitamina C e cama que tu fica bom. A gente espiritualiza o natural. É uma espiritualidade cheia de trejeitos. O povo evangélico agora é cheio de munganga. Você vê um negócio esquisito. É uma linguagem de gueto que só a gente entende. E aí, irmão? A varoa está a caminho? Está exclamando ao céu pela bênção? E o quê?
Pede e ele te dá, irmão. Bota teu joelho no chão. Abre a tua boca e confessa. Aí o cara que está ouvindo do lado diz, meu irmão, está todo mundo embriagado, maluco. Porque é uma linguagem, uma espiritualidade sacada da existência. Jesus falava, o pescador entendia. Ele falava, as pessoas simples entendiam. Mas a gente fala, ninguém entende nada. Porque nós somos o povo da promessa e da aliança. Aí o cara diz, meu irmão, esses caras são os caras. É uma espiritualidade que transforma o natural no espiritual. É uma fé de ritos, de mitos. É uma fusão de crenças e filosofias transformadas em ideologias e com força de doutrina. Esse negócio de fundir o ouro, tem gente que sai fundindo doutrina. Houve um culto ali, aí pega um negócio, vai para ali, pega outro, vai para ali, pega outro. Ele não sabe que são teologias totalmente diferentes. Aí ele pegou aquelas 3 coisas e disse, e agora? Aí ele costura e cria o que eu chamo de Frankenstein espiritual. Aí quando ele vem me falar no que ele crê, eu digo, você está completamente louco. Me faça uma gentileza, abra esse livro aqui e me mostre onde é que está isso que você está me afirmando. É assim que vive o povo de Deus. É um povo com a necessidade da catarse. É um povo que precisa tremer. O cara diz, ai, Deus está aqui hoje, irmão. Por quê? Eu me arrepiei todo. Eu digo, foi um choque que você levou, não? É uma necessidade, é uma fé que está ligada às emoções e aos sentimentos. Não é a fé que Paulo fala do culto racional, não. A nossa fé está ligada aos 5 sentidos. É uma fé ligada ao que falou Descartes. É uma fé de experimentação dos sentidos. E nem Descartes mesmo acreditava nisso, falando sobre o cético cartesiano. É uma necessidade de histeria. É um Deus performático. É uma fé fantasiosa. Olha, Deus tem que fazer coisa esquisita no culto, meu irmão. Se o cara não sair andando feito cachorro e rugindo feito leão, aí Deus não visitou a igreja. Pegue o YouTube e assista, tem os vídeos mais bizarros que você possa imaginar e é com evangélicos. É gente com a unção da galinha, já viu isso não? Gente com a unção do peão, eu vi um culto, o cara rodando feito um peão doido assim. Se eu tivesse num culto daquele, eu dizia, vem maluco, vem cá, tu tá rodando por quê, bicho? É para ver se desce alguma coisa do céu, para criar um furacão ou alguma coisa parecida. É essa inclinação, essa necessidade de fazer Deus aparecer. E aí sabe o que é que isso cria? Isso cria também muitas decepções. Porque nós ficamos olhando para essas pessoas como referência. E meu irmão, se você olhar para homens como referência, pode se preparar, porque você vai se decepcionar. Nem Jesus agradou todo mundo. Como é que você quer que alguém agrade? Se você olhar para mim, você vai cair, não olhe não. Olhe para o Senhor. Não pense que eu sou um super-homem não, porque você não me conhece. Você não sabe as deformidades do meu caráter. Você não sabe o quão distante eu ainda estou, ainda comecei a me arrastar na estrada que leva à salvação. Eu só estou aqui porque há um nos céus que disse, derramei sobre você um unguento de misericórdia. Não me veja como super-homem. Não veja a minha família como um modelo de perfeição. Nós discutimos, nós nos desentendemos, nossa filha faz travessura. Eu às vezes me inquieto, às vezes perco a paciência. E 2 coisas, eu tomo Coca-Cola e gosto de pizza. Terceiro lugar, eu quero lhe dizer que é um risco viver uma espiritualidade oportunista e sincrética. Veja aí versos 5 e 6. Verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Você quer um perigo grande para a construção de uma espiritualidade sadia?
Deixe que ela se torne oportunista e sincrética. Eles viram uma oportunidade de criar um bezerro. Aí disse, vamos fazer um Deus para a gente adorar. Um que a gente veja, um que a gente toque. Afinal de contas, os egípcios têm um, os cananeus têm outro, o pessoal de Moloque tem um. Por que a gente não pode ter um também? Vamos ter um também. Eu vejo hoje os cristãos copiando o modelo secular, fazendo shows igual aos artistas seculares. Aliás, hoje são artistas gospel. Você sabe quantas vezes você vai me ver sair daqui para assistir um artista gospel? Nesses 32 anos que eu caminho com Jesus, nunca. Eu posso sair daqui para assistir um culto. Eu posso sair daqui para ouvir um homem e uma mulher de Deus adorar o Senhor, mas para ver show. Saio não, meu irmão. Nem show da fé, nem show de coisa nenhuma. O meu show é Jesus. E é só Ele que me interessa. Arão edificou um altar ao Senhor na frente do bezerro de ouro. Há um altar a Deus e um altar para o bezerro. Estavam lá os dois. Era um sincretismo levado às últimas consequências. E não é assim também entre os evangélicos. Agora tem igreja que tem bandeira de Israel. Tem objetos de culto, tem chofar. Crente tocando chofar no culto. Eu não sei para chamar o quê. Deve ser para chamar bezerro, ovelha, carneiro, não sei o quê. É castiçal, é estrela de Davi, é água ungida, é flor ungida, é lenço ungido. São as campanhas das mais diversas, das mais absurdas e perversas, para iludir os incautos e para lhe roubar os haveres. A turma entra e é espoliada. E cantam ainda aquela musiquinha, quem der 500, senta aqui na frente. Quem der 300, do meio para trás. Quem só der 100, fica lá de fora. Quem não der nada, vai embora e não vem mais. É isso que me faz cantar. Ah, que tristeza. E o povo tirando até a cueca para dar de oferta. Um povo que quer adorar a Deus e também ao bezerro de ouro. É uma vela para Deus e uma vela para o demônio. Não tem isso não no nosso tempo? Tem, meu irmão. Eu estava aconselhando uma mulher recentemente, que ela me disse, estou vindo na sua igreja e no candomblé, meu marido me deixou, e o primeiro que me atendeu que eu vou servir. Eu disse, então vá para o candomblé, sirva ao demônio, porque Deus não faz barganhas. Vá para lá, que lá é o seu lugar. Mas se você quer servir a Deus, venha com o coração quebrado, venha do jeito que você está, venha com a sua alma partida e ferida, mas não há nenhuma garantia de que seu marido vai voltar, porque essa escolha é dele. A sua é caminhar com Deus e a dele é viver a sua vida. Você pode orar, sim. Deus pode mover os céus, pode. Mas ele tem que querer. Era uma vela para Deus e outra para o demônio. Era um altar para o bezerro e um altar para o Senhor. Aí Arão disse, olha, vamos fazer amanhã de manhã um culto para o Senhor, oferecer sacrifícios e ofertas pacíficas. Arão tentou purgar a consciência. Eu acho que depois que ele viu o bezerro, ele falou, sujou, mano. Quando Moisés descer e ver esse negócio, vai dar a maior confusão, o negócio vai ser punk. Aí ele disse, vamos fazer uma oferta ao Senhor. Aí o povo disse, vamos, começaram o dia fazendo sacrifícios de holocausto, coisa mais linda do mundo, meu irmão. O ministério do louvor cantando, o povo se quebrantando. Aí Arão disse, vamos recolher os nossos dízimos e ofertas. O povo estava emocionado, deram até uma merreca naquela manhã. Mas depois, quando eles viraram para o bezerro, aí a desgraceira começou. Porque sabe como era o culto a Moloque? Era justamente como descreve o texto. Tiraram as suas roupas, se entregaram à bebedice, à orgia. Era sexo feito no meio do arraial, só faltaram sacrificar crianças. Mas mais na frente, você vai ver que alguns deuses de Israel se entregaram a esse culto. E sacrificaram os seus filhos a Moloque. E essa brincadeira começou com Arão. Ofereceram holocaustos e sacrifícios e depois se entregaram à orgia e à bebedice e à imoralidade. E nós não fazemos isso quando nós saímos do culto? Estamos aqui no nosso culto a Deus, aqui todo mundo é crente, todo mundo é santo. O cara entra na igreja, pega o seu disfarce e bota a sua roupinha de crente e a sua máscara, fala 2 palavrinhas de gueto, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, está amarrado. São as 4 frases que você tem que aprender. Se você souber essas 4, você já está bem. E aí vive aquele culto, aquela coisa amorfa, aquela adoração
coração, que o cara decorou a letra, mas não sai do coração, fica agoniado na mensagem, olhando para o relógio, dizendo, cara, como esse pregador fala, meu irmão, misericórdia, e louco que acabe, quando acaba a mensagem, metade da igreja vai embora, não espera nem por ofertório, nem por eucaristia, nem pela bênção final, por nada. E na semana vai viver adorando o bezerro de ouro, para onde aponta o nariz. Vai viver com um caráter destruído, com uma família escangalhada, com os filhos sofrendo. Vai viver no trabalho emitindo meia nota, fazendo safadeza, corrompendo e sendo corrompido. Mas no domingo que vem ele está aqui com aquele sorriso bonito. Aí ele diz, pastor, aleluia, glória a Deus, eu vim louvar ao Senhor. Aí eu digo, que bom, irmão, amém, entra aí. É a tenda dos milagres. Que tristeza. Em quarto lugar, eu quero dizer, meu irmão, que é um risco viver uma espiritualidade que está longe de qualquer transformação de consciência. Veja aí, verso 9. Você veio aqui hoje pela primeira vez, não se escandalize não, viu? Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. E agora é o verso de número 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Deus está falando lá com Moisés, disse, Moisés, é o seguinte, tu desce lá, porque aquela moçada que tu tirou do Egito está lá adorando, dançando na frente de um bezerro, está todo mundo embriagado e está pai transando com filha, filho transando com mãe, está uma desgraceira do tamanho de um trem. E curioso é que Deus não diz o meu povo, não. Ele diz o teu povo, não é? Para Moisés. Eu não sei como Moisés não disse, oxe, fica com esse povo que ele é teu, não é meu não. Desce lá, porque o povo se corrompeu. É uma espiritualidade que está longe de qualquer transformação de consciência. Deus diz, esse povo é obstinado. Se você pegar outra tradução, diz, esse povo é de dura cerviz. Deus passa um scanner na nossa alma, na nossa consciência. E Ele sabe quem a gente é, não adianta disfarçar não. Você pega o disfarce na entrada, eu também boto o meu, boto a minha máscara, mas Deus vê tudo, meu irmão. Deus vai no íntimo do nosso coração e sabe os nossos segredos. Era um povo que relutava nos mesmos erros, que resistia à mudança. Era um povo que não queria mudar a mente nem o coração, não queria alterar valores. Sabe por quê? Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E não é assim também na igreja. As pessoas mudam a agenda, mas não mudam a consciência. Começam a se envolver com movimentos e ficam entorpecidos nessa espiritualidade que não se desdobra em nada. Aí o cara fica naquela, pastor, estou com tanto problema no meu casamento, estou precisando de aconselhamento, eu venho aqui, meu irmão, a gente conversa e começa a tratar, aí daqui a pouco o cara é líder de círculo. Mano, o que você está fazendo nesse negócio aí? Não, sabe como é, né? Tem que trabalhar, tem que servir a Deus, tem que trabalhar. Meu irmão, Deus não está atrás de trabalhadores, Deus está atrás de adoradores. Não faça. É uma desgraça, é veneno para a sua alma. Está aqui o texto. Esse povo está longe de mim. Esse povo é de dura cerviz. Era um povo que não queria mudar. Diz o texto, é um povo sem controle. É um povo sem direção. É um povo sem destino. É um povo que se torna motivo de galhofa para aqueles que o veem. Não é assim com os evangélicos. Motivo de galhofa. O cara me pergunta, você é evangélico? Eu digo, não. Você é crente? Eu digo, não. O que você é? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu não tenho identificação com esses grupos. Porque você dizer que é evangélico está associado ao fato de você ser julgador, de você ser hipócrita, de você ser perverso, de você ser falso, de você ser um santarrão, mais santo que todo mundo. Eu não quero ser isso. Eu sei que eu sou pecador caído. Pronto, é só isso que eu sou. Você é crente? Não, porque o diabo crê também. Eu não quero estar associado com isso. O que você é? Eu sou alguém querendo seguir Jesus, ser igual a Ele, caminhando no caminho. É essa espiritualidade perversa.
Uma espiritualidade que está longe da transformação da consciência. E sabe o que é que o Evangelho nos chama? A metanoia. E o que é metanoia, pastor? É mudança de mente. Quando a mente muda e a matriz de valores é refeita, quando os conteúdos da alma são trocados e os princípios de Deus se estabelecem, aí a espiritualidade consequente aparece. No mais, meu irmão, é mudar a agenda. O cara troca o futebol pelo culto, troca a cachaça pela vigília, troca a boate pelo encontro de alguma coisa aí, e a vida continua a mesma coisa. E isso quem está falando é quem está há 32 anos nesse negócio. E eu sei o que eu estou dizendo, porque eu já andei dentro do intestino da igreja, e lá não é bonito. Você quer mudança? Mudança mesmo, de verdade? Olhe para Arão, aqui está um modelo de espiritualidade que não leva você para canto nenhum, nem você, nem a mim, eu me enquadro nisso também, igualzinho a você. Em penúltimo lugar, eu quero lhe dizer que é um risco viver uma espiritualidade que está distante das Escrituras. Veja aí o verso 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, onde estavam escritas em ambas, dos 2 lados, frente e verso. Deus disse, olha, desce lá porque o povo se corrompeu. Aí Moisés vem com as tábuas, que são os mandamentos, que são as leis de Deus. Isso prefigura para nós as Escrituras, a lei e os profetas. Mas nós não queremos saber das Escrituras. Os cristãos não leem a Bíblia, não gastam tempo, eles querem que o sermão já venha mastigado, é uma ração que o cara come de domingo em domingo. A Bíblia dele, se ele abrir e botar no sol, os profetas morrem tudo cego. Ah, a luz entrou aqui, abriram a janela. Ninguém lê nada, ninguém sabe de nada. Sujeito com 10 anos de igreja nunca leu nem o Novo Testamento. E pensa que a vida vai mudar, que Deus é mágico. Como é que pode? Moisés trazia consigo as orientações, mas lá embaixo o povo vivia sem lei. Vivia pela cultura do Egito, sem regra, sem limite, sem verdade. Guiados por tradições, por sofismas, por um sistema perverso. Quanto de nós trazemos a palavra em nossos corações? Quantas pessoas eu uso as Escrituras e mostro e provo por A mais B, mas olha, querido, assim, parece que é assim que a Bíblia nos fala, você não acha que é dessa forma? Não, não acho não, é porque eu creio de outro jeito. Como é que você crê? Não é que eu creio assim, desse jeito, assim, eu vejo que é uma maluquice, eu digo, tem algum texto para você me ajudar, para eu entender isso? Porque você me mostra para eu estudar, para eu ver se eu entendo. Não, não tem não, pastor, não está na Bíblia não. Então, se não está na Bíblia, não me interessa. Gente que não quer as Escrituras, não quer lê-la, não quer segui-la. Como é que é possível construir qualquer projeto de espiritualidade sustentável sem que haja maturidade na leitura, interpretação e aplicação das Escrituras? A gente tem aqui um curso para ensinar as pessoas a ler a Bíblia, técnicas de interpretação, exegese e hermenêutica, história do cristianismo, introdução à teologia, introdução bíblica. Vem 10 pessoas. Porque ninguém tem tempo, porque tem que investir no MBA, tem que investir no inglês, tem que investir na carreira, tem que jogar tênis, tem que fazer Cooper, tem que sair com os amigos, tem que ficar trabalhando na internet. Aí você diz, cara, vem aqui, invista um pouco, entender as verdades de Deus. Não, pastor, não dá, não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus, não espere que Deus tenha tempo para você. Muitos têm quebrado a palavra. Moisés, quando viu a situação, um altar que adorava a Deus e um bezerro com um altar que adorava ao demônio, ele pegou as tábuas e quebrou. E tem muita gente que faz isso simbolicamente, quebra a palavra. Joga os escritos sagrados no lixo, despreza aquilo que Deus tem a falar e aquilo que Deus tem a dizer. E em último lugar eu quero lhe dizer que é um risco viver uma espiritualidade que tem como desdobramento a morte e a destruição. Veja aí versos 27 e 28. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho.
Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Sabe o que é essa espiritualidade aqui, calcada nesses princípios e valores que eu lhe trouxe? Sabe onde ela desemboca? Ela desemboca na morte. Porque só havia um jeito de purificar aquele povo, e Moisés sabia, era matar os transgressores. E aqui eu quero usar uma alegoria, porque aqui ninguém vai sair matando ninguém, mas Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a aplicação para mim e para você. Porque existe um certo tipo de espiritualidade, meu irmão, que mata. E eu vou dizer, eu tenho visto muitos serem mortos por conta disso. Sabe o que é pegar a espada? Moisés disse, peguem a espada e entrem dentro do arraial. Sabe o que é pegar a espada? É demonstrar zelo, é ter atitude, é sair da inércia, é partir para a guerra mesmo, para enfrentar os inimigos. Quando Paulo fala sobre a palavra da salvação, ele diz para nós usarmos o que, irmão? Vocês lembram? Efésios capítulo 6, para usar a espada. Pegue a espada, com a espada você destrói os sofismas, as mentiras, as vãs filosofias. Com a espada você discerne os segredos mais íntimos do coração. Vasculhe as tendas da sua alma. Moisés disse, cada um entre na tenda. Entrando na tenda, aquele que você encontrar, seja seu amigo, seu vizinho, seu parente, mate. E aqui eu quero fazer uma alegoria, vasculhe as tendas da sua alma. Entre nas masmorras do seu coração. Tenha coragem de abrir as janelas e deixar a luz entrar naqueles ambientes que você fechou e que estão cheios de podridão e precisam de restauração e renovação de Deus. Procure esses adversários que se alojaram na sua mente e no seu coração. Faça a cisão com aqueles que não carregam as mesmas convicções que você. Sabe o que é matar o amigo, o vizinho? É muitas vezes você cindir com aquele que está lhe arrastando para o abismo. O cara está lhe puxando para a desgraça e você está vivendo ali com ele. Meu amigo, se você não pode influenciar ele, largue ele. Ou você puxa ele, ou ele vai puxar você. Ah, como eu já vi irmãzinha chegando dizendo, pastor, estou namorando com fulano. Ele não é de Jesus não, sabe? Mas eu estou evangelizando ele. Eu digo, você vai começar evangelizando ele e ele rapidamente vai evangelizar você. E eu lhe garanto que é mais fácil você se converter ao Deus dele do que ele se converter ao seu. Cuidado com esse tipo de espiritualidade, porque ela sempre desemboca na morte. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está a sua vida com Deus? Sua comunhão, a sua vida de oração, o uso dos seus dons para o serviço do sagrado? Como é que está o seu processo de santificação? Como é que anda a sua adoração? Quanto tempo você gasta com as escrituras por dia? Ou será que você está entre aqueles que engrossam as fileiras dos que se decepcionaram com homens, líderes, pastores, bispos e por aí vai? Mas o que você esperava? Até Arão decepcionou. E sabe, você está entre aqueles que saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro de você. Estás impregnado pelas vivências do Egito, pelas crenças sincréticas, pelos valores, pelos princípios. Me fale a verdade, você tem cometido sistematicamente esses erros apontados hoje? Veja que o grande Arão, sumo sacerdote, em determinado momento da sua vida também foi capaz de cometê-los. Mas talvez você me pergunte, e o que fazer, pastor? Eu também cometo aqui e ali. Não sou super-homem não, mas eu quero lhe contar uma história. Uma criança, depois do almoço, sentou-se junto ao pai e lhe fez uma pergunta intrigante. Pai, por que a gente não muda e vai morar lá na igreja? O pai, sem entender o propósito do questionamento, disse, mas meu filho, como nós poderíamos ir morar na igreja? Isso é impossível. A criança, todavia, insistia, vendo a questão de forma simplista, insistiu. Olha, pai, a gente leva o fogão, a geladeira, a cama e a televisão para lá e dá um jeitinho. Mas diante de algo tão inusitado, o pai perguntou, filho, por que você quer tanto ir morar na igreja?
O garoto, meio sem jeito, com um ar de temor, abaixou a cabeça e com voz meia trêmula disse: ah, pai, é que na igreja o Senhor é tão bonzinho. O Senhor me beija, abraça a mamãe, não grita com a gente, não fala palavrão, não se irrita, trata todo mundo com carinho, está sempre sorrindo, tem paciência com a minha irmãzinha, é generoso com os idosos, trata com atenção os necessitados. Pai, lá na igreja, o Senhor é uma bênção. Então, pai, não dá para a gente se mudar? Querido, o seu coração é um templo onde o Espírito Santo de Deus está entronizado? Ou uma tenda dos milagres consagrado a várias entidades, as quais de forma sincrética têm feito de sua alma um terreiro, onde muitos acontecimentos aparentemente espirituais acontecem, mas que talvez e não raro eles sejam de outra natureza. Eu queria essa manhã que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Quero orar por você. Quem sabe você que está precisando de um renovo de Deus. Quem sabe você que está precisando começar o ano com uma proposta nova, um desafio novo. Você que não está preocupado com o que os outros pensam. Você que não está nem aí para o status quo espiritual da igreja. Você que o seu negócio é você e Jesus. E essa manhã você quer dizer isso diante dele. Você quer expressar isso para ele. Se esse é o seu desejo, tenha coragem. Levante do seu lugar agora, venha até aqui à frente. Eu quero, junto com os meus irmãos, orar por você. Amém, 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 amém. Mas faça isso logo. Amém, meu irmão. Se você quer um recomeço, se você quer colocar diante de Deus o seu projeto de espiritualidade nesse ano que se inicia, você diz: Senhor, eu quero romper com isso. Eu quero começar um tempo novo na minha vida. Quero começar uma história nova. Eu quero rever o que está quebrado. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você não tem medo, se você está com isso queimando no seu coração, se você está sentado aí em dúvida pensando: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, venha, meu irmão. Não deixe para vir outro dia não, porque o dia é hoje. Hoje é o momento, hoje é o dia da salvação. Deus te trouxe aqui nesse culto essa manhã para você fazer esse pacto com Ele, esse concerto com Ele, esse renovo com Ele. É você e Ele, não tem mais ninguém aqui não, é só você e o Senhor. Portanto, eu queria lhe desafiar: venha, ainda há tempo. E eu peço aos demais, não deixe o culto antes do final, temos coisas lindas que ainda vão acontecer hoje. Ainda há tempo de você vir, se você quiser. Venha até o altar, derrame o seu coração como Ana derramou diante do Senhor, e veja que o milagre vai acontecer. Vamos enquanto isso louvar o nosso Deus. Você ainda tem tempo de vir durante todo o louvor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me
sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, se amanhã eu venho aqui, Pai, junto com os meus irmãos, e eu me faço um com eles, para te dizer que nós precisamos de ti, precisamos de restauração e de renovo, Senhor. Saímos do Egito há tanto tempo, mas parece que o Egito ainda está dentro de nós, e nós queremos viver uma espiritualidade consciente, consequente, que se desdobre para o outro e para Deus. Por isso, Senhor, essa manhã renova os caídos, levanta os abatidos, faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm mais nenhum vigor. Enxuga nesse lugar toda lágrima e ouve toda oração do coração quebrantado que chega até a tua presença num cálice de incenso suave ao Senhor. Essa manhã, Pai, liberta-nos por amor do teu nome, dá-nos uma proposta nova de seguir o evangelho e não fábulas humanas, de vivenciarmos uma espiritualidade conforme o teu desejo, Senhor. É isso que eu te peço, por Cristo o nosso Senhor. Sejam abençoados todos vocês essa manhã, no nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez enquanto você volta ao seu lugar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu Posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, graças te damos.